E há alguns anos eu estudo o comportamento entre homem e cavalo. A minha formação, eu sou professor universitário, minha disciplina é biomecânica, mas assim como muitos e com certeza todos que estão aqui nesse momento nos ouvindo, eu sou apaixonado por cavalos e no meu caso desde criança. Tive muito contato com esse animal. E eu aprendi daquele jeito que a esmagadora maioria aprende a lidar com cavalos. Aprende a montar, eu comecei no hipismo. Isso para mim foi uma sorte, porque eu acho que o hipismo te dá muita segurança para montar, mas à época, pelo menos, eu não tinha muito contato com comunicação. Eu tinha contato com técnicas para ensinar o cavalo a saltar melhor, ou pelo menos para eu não atrapalhar ele durante o salto dele. Mas eu não tinha contato com comunicação, não, Felipe. Eu acho que a maioria das pessoas aprenderam assim. Legal demais. E a partir de qual momento você começou a dar o start para É, pra estudar co- comportamento equino? Então, essa história é interessante, eu conto sempre nos meus workshops sobre isso, porque eu gostaria que não acontecesse com os outros o que aconteceu comigo. Por mais de. Eu estou com 52 anos, desde os 9 andando a cavalo, e eu já estava lá pelos meus 40 e tantos anos, 41, 42. Eu, por sorte mesmo, eu entrei em contato, navegando o YouTube, um outro assunto, apareceu para mim o nome Monty Roberts. E eu achei interessante o que essa pessoa faz e comecei a ver um trabalho diferenciado com os cavalos, principalmente trabalho de solo. Na mesma janela que apareceu Monty Roberts, apareceu para mim um nome dinamarquês, Klaus Ferdinand Hempfing, que é outro que eu sugiro as pessoas acompanharem. E eu entrei, me matriculei no curso deles e fiquei mais de um ano. Mas eu não tinha pego a essência do que é essa comunicação. E o pessoal, eu já fazia algum trabalho desse tipo e o pessoal sempre falava: olha, isso tem um cavalo nervoso aqui, isso é bom para acalmar o cavalo. E na época eu achava que montando o cavalo e fazendo algumas técnicas lá em cima, eu teria um resultado bom. E eu aprendi amargamente que não é assim, não. Eu saí com o pessoal para andar, a gente estava em Campos do Jordão, eu fui até o Pico do Diamante a cavalo, e eu estava num potro de 4 anos, muito indócil, achando, erroneamente, que o cavalo ia se acalmar durante o caminho. Olha que ideia que eu tive, né? E quando chegou lá em cima, o cavalo empinou, errou a mão na hora de descer e nós rolamos uma descidona. E ele passou em cima das minhas costas. E eu me vi no chão com 4 vértebras fraturadas. O bombeiro teve que me resgatar. Vou encurtar a história, mas eu fiquei no hospital várias semanas com lesão da coluna vertebral, mas por sorte não lesão medular. Então não fiquei paraplégico por pouco, mas eu me vi deitado numa cama sem poder me mexer e tive que tomar decisão. Nunca mais vou andar a cavalo ou eu vou aprender o que aconteceu para que isso não se repita. E aí eu comecei a estudar vários autores, eu posso citar alguns aqui para o pessoal até procurar: Clinton Anderson, Pat Parelli, Warwick Schiller, e a lista é enorme. E eu me matriculei nos cursos, fiz muitos cursos online, comprei material, e nesses últimos 6 anos é o que eu tenho estudado com muita intensidade. E muitos artigos científicos, que eu vou mostrar uns dois aqui para vocês hoje, como é que a ciência pode nos ajudar a entender o comportamento do cavalo. Que é muito importante, né? A ciência não é só técnica, não é só. Não, não. Porque a gente tem cientistas no mundo inteiro estudando o comportamento das mais variadas espécies, inclusive dos cavalos. E o conhecimento, ele liberta, né? Conhecimento traz poder. E a partir do Exato. momento que eu comecei a conhecer como ele se comunicava, eu comecei a ter uma comunicação melhor. E é impressionante como ficou tudo mais fácil, mais gostoso, não só para mim, com certeza para os cavalos que eu lido também. É muito importante isso que você falou da não desejar para os outros o que aconteceu com você. Então a pessoa tem muita vergonha, às vezes tem um contato com o cavalo, fala, tem vergonha de falar, é manso para montar. Monta no cavalo manso, estuda o comportamento do cavalo, aprende a montar antes de sair fazendo alguma coisa que você não tem certeza que vai dar certo. Porque com um bicho de 500 quilos no mínimo a consequência é severa.
Nunca é uma coisa tranquila. E uma coisa interessante, Felipe, agora, antes tarde do que nunca, né? O cavalo avisa muito, ele é presa. Ele tem um comportamento muito diferente do predador em vários aspectos. Como ele é uma presa, ele não se comunica com sons, usa muito pouco sons, usa, mas muito pouco. Então a linguagem corporal do cavalo é muito forte. Então ele te avisa tudo que ele vai fazer antes, porque ele é de manada, não só é presa, como é um animal de manada. Ele tem que avisar os parceiros dele o que está se passando com ele. Isso faz parte de quem vive em manada. Quem tem animal predador em casa, gato, cachorro, e depois lida com cavalo, vê como eles são diferentes. É muita diferença de tipo de comunicação. E eu não sabia como é que era essa comunicação silenciosa do cavalo. Depois que você aprende, aí você fala, nossa, ele avisa tanto. Ele Ele, fala, olha, eu não estou bem, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente só precisa entender. ele dá tantos sinais para você que não tá legal o que você tá fazendo com ele, né? Ele dá sinais quando está tudo bem, quando não está tudo bem, mas é difícil ele ter uma reação. Eu não sei essas reações de, mesmo que você fala, o animal ele é assustado, mas ele fala, eu estou no estado mental pronto para me assustar com qualquer coisa. Ele avisa, sim. Ele avisa, ele te fala. É muito difícil ele estar muito calmo e de repente ele ter uma reação muito explosiva. É muito raro isso acontecer. Legal demais. Vamos continuar por aqui. Mais uma perguntinha. Você falou como foi o início da sua jornada, buscando o curso, buscando Sim. conhecimentos. Você pode falar um pouco melhor por onde uma pessoa pode começar a estudar o comportamento equino, a ter a conexão equestre? É uma boa pergunta, porque as pessoas querem saber, né? Eu posso falar uma coisa que eu tenho para mim. Eu sou professor há muitos anos, há quase 30 anos, e em diversas disciplinas aí dentro da área acadêmica. Eu nunca acho que eu ensino algo para alguém, mas eu tive grandes mestres que me mostraram caminhos para eu poder aprender. Com relação a cavalos, eu tive a enorme sorte de viver numa época em que há material disponível. Você pega muita coisa excelente na internet, você tem muito material que você adquire e compra. O problema é você, quando não sabe quase nada sobre o assunto, começar por onde, quais materiais. Então eu sugiro às pessoas assistirem N vídeos, fazerem workshops. Tem muita gente boa já no Brasil, diferente de 10 anos atrás. Não que não tivesse, não tinha essa visibilidade. Gente boa sempre teve aqui, em todos os aspectos. Mas a visibilidade hoje é muito maior. Então você tem muitas pessoas, por exemplo, nós estamos num domingo, 5 da tarde, 4h20 da tarde, conversando aqui sobre comunicação homem-cavalo e disponibilizando isso para quem quiser ver. E a gente, se você navegar na internet, você vê que tem muita gente boa fazendo workshops, apresentando mini cursos. Tem muita coisa boa. Mas eu diria o seguinte: seja lá o que você lê, o que você vê, olhe para o seu cavalo e tente entender e ver aquilo que você ouviu no seu cavalo. Tente ver isso primeiro. Primeiro se abra para fazer isso. A partir daí você consegue ter sim uma comunicação melhor. E é lógico, tem muita técnica, elas são muito boas, mas tem que estar dentro de um método. Eu posso sugerir um que eu adoro, que é o que eu sigo, que é o que eu faço, que é o que eu ensino, que o eixo principal dele vem do Clinton Anderson e do Pat Parelli, e do Warwick Schiller. Mas são três grandes nomes, eles são muito famosos nos Estados Unidos e na Austrália. Mas se eu não visse o que eles falam, eu não faria, e muito menos ensinaria. É muito importante isso que você falou de treinar com seu cavalo, porque eu tive Perceber, né? eu tive uma experiência, a minha experiência no cavalo era que eu achei, como eu tive cavalo a vida inteira desde criança, eu achei que eu entendia de cavalo. Até que um belo dia eu resolvi largar a minha carreira, falei, eu vou viver do cavalo. E aí eu descobri que eu não sabia nada de cavalo. Eu tinha cavalo. Aí É, tive alguns professores que falaram, você tem que ler, porque eram pessoas antigas, né? Idosos já falaram, o que você tem disponível é cavalo. Entrei nos sites de sebo online, comprei todo o material que eu pude de cavalo. Tenho aqui uma biblioteca com todos os livros que eu consegui achar de cavalo em português. Aí não bastou, tinha muito pouco. A maioria da literatura brasileira
equestre é da época da guerra. Da guerra não, da ditadura militar. Depois se produziu muito pouco conteúdo sobre cavalo e mais sobre os tópicos veterinários. Sim, sim. Então eu passei para literatura de outros países, mesmo sem saber. Comprei livros em inglês, em francês, tenho livro em alemão e ia traduzindo no Google Tradutor. Só que encontrei uma grande barreira. Eu tinha um conhecimento técnico muito grande, teórico, e eu não sabia aplicar, como até hoje não consigo aplicar. E estou Essa, lutando para tentar ter esse contato, porque só a teoria eu tenho praticamente do mundo todo a teoria, mas dentro do cavalo eu não sei como aplicar, como passar o que eu sei no cavalo. essa transição, Felipe, você assistiu vários workshops, meu. É o que eu procuro mostrar lá. E tem coisas que quando eu estou lá no Redondel, para quem ainda não viu esse tipo de workshop, eu fico no Redondel e peço para trazer cavalos, normalmente cavalos que eu nunca vi na vida, porque eu começo a fazer uma leitura ali do comportamento dele na hora. E eu fui já atleta, eu fui jogador de basquete, eu, eu sei o que é sofrer para conseguir subir um degrau de algum tipo de habilidade. E essa não é diferente, é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo de comunicação e de interpretação de gestos do cavalo. Mesmo para dar aula, no começo, quando eu dava aula, eu sofri bastante para melhorar minha habilidade de comunicação com os alunos, isso faz parte. Então, se eu posso dar uma sugestão, é que a pessoa que faz isso não se frustre, porque você pode ser até alguém que tenha muito contato com o cavalo, e na hora que você vai fazer um outro tipo de abordagem, que é essa de comunicação, comunicação não verbal, comunicação no solo, pode ter muita gente que se frustra porque acha que o cavalo não está entendendo. Na verdade, vai entender em algum momento quando você conseguir se conectar e falar a linguagem dele. Isso que você falou acontece direto, Felipe. Essa transição para a prática, porque nunca, eu vou falar nunca, mas quase ninguém aprendeu a fazer um trabalho bom no solo. Porque não existia isso como método. Existiam algumas técnicas, mas o que eu estou falando é um método que vai do básico, intermediário, avançado e profissional. São horas, muitas e muitas horas treinando para poder adquirir essa habilidade. É, mas também não desaconselho ninguém a não ler. Ler para mim foi excepcional, inclusive para aprender outros idiomas. Não sei falar, mas se eu leio alguma coisa em francês eu consigo, alguma coisa em alemão eu consigo, em inglês eu consigo. E uma dica, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos tem 90% dos livros disponíveis online gratuitamente para você ler, digitalizados. Então, quem Sim. quiser ter, foi até lá que eu vi The New Horsemanship, um livro de 1918, se eu não me engano. E nós achando aqui no Brasil que quem inventou foi o Monty Roberts há 10 anos atrás. E vamos seguindo por aqui. Você tem Se vários tiver cases. perguntas da plateia, pode fazer também, viu? Eu estou aberto já. Podem ir mandando, por favor, no YouTube, nos comentários do YouTube. Conforme forem chegando, eu vou mandando. E eu tenho você já tem vários cases, aí os animais que você mexeu, tanto em workshops e Sim. e o seu próprio cavalo, muitos outros. E qual Aham. foi o caso mais sério de mau comportamento ou cavalo com comportamento mais difícil que você já teve que encarar? É, é lógico que, assim, existem. O que eu digo, eu não consigo te falar assim, o mais difícil, mas o que acontece bastante, assim, quando eu estou num workshop, primeiro eu vejo cavalos pela primeira vez e eu sempre peço, não é que eu quero mostrar, olha, eu sei fazer, eu sou bom, nada disso, mas eu peço cavalos que tenham comportamentos classificados de alguma maneira como difíceis, que são cavalos que mostram mais imediatamente o problema, é só por isso. E como eu estou no workshop e ali o tempo é curto, eu já caí nesse erro, eu peço para que ninguém faça isso, que é fácil, pô, em 10 minutos eu vou ter que fazer tal coisa. Eu não faço mais isso. Eu não, quando eu entro para lidar com o cavalo, eu desligo o relógio. Eu vou no tempo do cavalo. É no tempo, enquanto ele não der uma resposta de calma, eu não vou passar.
por um novo nível, eu não vou fazer nada a não ser buscar aquela resposta. Então, o que eu diria para você, respondendo diretamente a sua pergunta, eu tenho vários exemplos que deu errado, no seguinte sentido, eu queria que o cavalo se acalmasse, ele ficou até mais irritado, mas aí foi falha minha, foi falha de comunicação. Eu espero não cometer mais esses erros, faz algum tempo que eu percebo que eu não cometo, porque o tempo é do cavalo, não é meu. Não importa se eu estou no workshop ou não, não importa se tem que embarcar o cavalo para ir embora, e falta 10 minutos ou está começando a chover. Se o cavalo precisar de 40 minutos para embarcar no trailer, ele vai ter os 40 minutos. Se for em dois, ele vai em dois. E com isso, esses grandes problemas, eu vou te falar, eles desaparecem. Isso vale para qualquer exemplo que eu possa te dar. Muito bacana. O Zé comentou aqui no Instagram que existem veterinários com ótimos conhecimentos técnicos, mas sem conhecimento nenhum da comunicação com os cavalos. Isso é muito comum. Sim. Eu já tive experiências péssimas com veterinários que eram de cavalos e, na verdade, não eram de cavalos. Ele Então, tinha medo de sabe, mexer com o cavalo. Ele conhecia o que tinha que fazer, mas não conseguia executar. mas, ô Felipe, se você for hoje em grandes universidades americanas, quem faz muito isso hoje é o Pet Parelli. Ele dá cursos em universidades para os alunos de veterinária, porque eles têm muitas coisas para estudar em relação à saúde do animal, estudam todas as doenças, nutrição, reprodução, muitas coisas. Mas o comportamento em si, como lidar, não é necessariamente ensinado, eu acredito que até nem seja, né? E aí, na hora que você vai aplicar o que você conhece para a melhoria da saúde do cavalo, se você não souber como lidar com ele, vai ter grandes problemas. E você quer, e isso é muito comum ainda. E eu espero, e eu tenho certeza, que em pouco tempo isso vai diminuir. Porque esse conhecimento que está sendo passado agora, que está começando a aflorar, ele é um conhecimento que começa a ser exigido até em provas de pista do cavalo. Então, hoje já não é aceito um cavalo muito agitado, muito nervoso. O juiz, quando monta do cavalo em várias provas, ele quer soltar a rédea e ver o que o cavalo faz. O cavalo tem que ficar parado esperando o comando. Isso vai passar para diante, isso vai acontecer entre os veterinários, isso vai realmente. Eu tenho certeza absoluta que esse conhecimento vai espalhar e vai ser bom para todo mundo. É, um amigo meu, o Paulo Canabrava, treinador internacional de cavalos, ele fala muito parte muito de uma técnica que chama montabilidade. O cavalo tem que deixar você montar. E estavam conversando sobre uma história que eu conheço, de uma pessoa que estava num centro de treinamento de hipismo e viu uma égua maravilhosa saltando. A égua saltava nível quase Olimpíada. E chegou, falaram para ele, a égua está à venda. Falou, mas essa égua é facílima de vender, olha como ela salta. Então, um cavaleiro olhou para ele e falou, essa égua é impossível de vender, porque ela salta muito, comigo. Com outra pessoa ela não salta. Então essa questão da montabilidade na raça manga larga que eu tenho mais proximidade já está entrando na prova do galope. O cavalo tem que ficar dentro de um círculo parado, deixar montar. Agora esse ano vão implementar a rédea solta em determinado momento da prova de marcha. Então, Isso vai trazer muito a índole do animal à sim. tona. Agora, deixa eu te dar um exemplo aqui que vai bem nisso. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, pode ser? Pode Eu sim, queria fica à mostrar para o vontade. pessoal. Eu queria mostrar para o pessoal uma coisa aqui que eu julgo interessante, só para mostrar de onde que vem esses conhecimentos. Me fala quando a minha tela começar a aparecer para você. Já está aparecendo. Tá bem. Não sei se o pessoal em casa está vendo a minha tela. No Deixa eu dar Instagram um vai ficar exemplo. um pouco pequeno, mas no YouTube vai ficar bem nítido e depois vai estar no YouTube também. Podem ficar Tá. despreocupados. Eu vou mostrar um artigo, mas antes eu começo com essa frase aqui, não é minha, é do Warwick Schiller, que ele chama, existem dezenas dessas frases. Essa é uma delas que é chamada dos princípios da doma. Por exemplo, deixe o cavalo errar, então apresente a melhor opção. Isso é um princípio de lida com o cavalo. Espera ele errar, daí você apresenta a melhor opção. Bom, outra coisa que tem acontecido direto, que eu gosto de ver, pensando nesses princípios, esse é só um, pensando nesses princípios de como lidar com o cavalo,
a gente tem muitas coisas que nós carregamos e aprendemos e ouvimos dos nossos precursores aí, que eu acho muito bom. Mas a ciência está tentando trazer a resposta contundente sobre se isso é fato ou não. Por exemplo, o cavalo é capaz de ler nossa linguagem corporal? Essa é uma pergunta que você pergunta para quem lida com cavalo, ele vai dizer que sim, a maioria vai dizer que sim. E aí o pessoal de uma universidade, se não me engano, italiana, ele foi buscar essa resposta. Eu trago aqui duas imagens, eu vou mostrar o artigo para vocês, essa imagem é minha mesmo, do workshop. O fotógrafo é bom, hein? O fotógrafo é bom, dá uma olhada aqui embaixo. Ó. Olha que foto bonita mesmo. Eu coloco o cavalo para me circular no redondel e apresento para ele uma linguagem corporal calma. Eu, de propósito, deixo semiflexão do joelho, abaixo a cabeça, abaixo meus braços, e em pouco tempo o cavalo me procura. Depois eu me coloco de frente ao cavalo e eu passo, não sei se vocês conseguem ver com nitidez a imagem, eu rodo o chicote como se fosse um helicóptero sobre a cabeça do cavalo e a guia tá frouxa. É uma linguagem corporal que não é agressiva, mas é ativa. Então você tem passivo, ativo e tem o agressivo. Se a gente conseguir não fazer uma linguagem corporal agressiva, o cavalo vai nos compreender. Essa dá para ser provado isso através de um estudo. Que estudo é esse? Esse estudo foi publicado numa revista chama Animal Cognition, e eles responderam justamente essa pergunta: o cavalo lê nossa linguagem corporal? E olha como é que eles responderam, que interessante isso. Eles pegaram 30 cavalos, 22 castrados, 8 fêmeas, de 7 a 26 anos de idade, e eles, durante um período, esses cavalos foram alimentados por pessoas desconhecidas, e colocava-se feno para o cavalo comer na mão da pessoa, só que a pessoa ficava numa postura neutra, durante uma semana. Passou uma semana, eles colocaram duas moças. Vocês estão vendo, tá vendo bem a minha imagem aí, Felipe? Sim, então sim. Eles colocaram duas moças parecidas, loiras, cobriram o rosto delas, puseram uma roupa neutra, preta, calça azul, vocês veem que elas estão vestidas com a roupa bem parecida, e soltaram o cavalo bem entre as duas, de frente para elas. E aqui não dá para ver, mas eles puseram comida perto de uma e perto da outra. Uma com a posição submissa, a outra com a posição altiva, não agressiva, mas uma posição altiva. O que aconteceu com esses 30 cavalos? 22 escolheram comer em frente à moça que estava numa posição submissa. 8 escolheram nessa posição altiva, dominante. Não é que essa posição assuste o cavalo, mas ele prefere uma posição submissa para se alimentar. Ele se aproxima mais dessas pessoas, se você tem essa postura. Então, quando você quer realmente, é o que eu coloco aqui no canto inferior aqui da tela para vocês verem. Eu fiz o cavalo com uma postura altiva, eu fiz ele correr em círculo ao meu redor. Aí, quando eu me coloco nessa posição, que eu vou chamar de submissa, ou uma posição, eu vou chamar de calma, o cavalo pega e vem até mim. Então, isso é o início da comunicação. A gente precisa ter isso para você criar a liderança. Quando eu falo em liderança, tem gente que fica, poxa, mas então o ser humano quer sempre ser chefe de tudo. Eu falo, não, líder não é chefe. Em animais de manada, alguém vai ser líder, porque está no DNA deles. Que seja você. Porque se você for ser seguidor de um bicho de 500 quilos, você vai se machucar. O líder não é agressivo, o líder é consistente, o líder bom é não violento. Então é isso que eu procuro falar bastante nos meus workshops. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês, só mais um, porque muita gente quer saber, cavalos interpretam nossas expressões faciais? E essa é uma pergunta que eu sempre tive, porque eu sempre achei que sim, que eles interpretam. Mas como é que a ciência pode responder essa pergunta? Eu peguei um artigo publicado em 2018, o autor chama Props e colaboradores, são vários cientistas, publicaram numa revista que chama Current Biology. Como é que foi feita essa pesquisa? Só para encurtar a história aqui. Olha que interessante. Eles pegaram 48 cavalos de raças diferentes, distintas, e eles expuseram os cavalos durante minutos por dia a uma foto em tamanho real de pessoas. Essas pessoas eram voluntárias. Essas voluntárias faziam duas fotos. Uma fotografia elas faziam com cara de raiva e outra com cara de alegria.
A pessoa voluntária não sabia a qual foto o cavalo foi exposto, mas o cavalo ficou exposto por vários minutos à foto dela, ou com cara de raiva ou com cara de alegria. Tudo bem? Tudo bem. Aí eles pegaram esses cavalos e mantiveram no mesmo local, tiraram a foto e puseram a pessoa voluntária. E essa pessoa ficou sentada com cara neutra, não fez nem cara de raiva nem de alegria, ficou sentada com neutra. Só que o cavalo tinha sido exposto à foto dela, ela não sabia qual, se era com raiva ou com alegria. E eles observaram o comportamento do cavalo. Quais seriam esses comportamentos, né? Se ele olhava lateralmente ou binocularmente, se o cavalo tinha um comportamento de estresse, chacoalhando a cabeça, batendo a pata, e se o cavalo tinha o comportamento de se aproximar ou evitar a pessoa. Olha só que fantástico isso, que interessante. Durante o teste, então, no teste, que o cavalo foi apresentado uma foto da moça sorrindo, quando soltaram o cavalo dentro da cocheira, ele foi cheirar a moça. Olha a posição dele. Se ele tivesse sido colocado, quando ele foi exposto à foto da moça, não sorrindo, nem brava, mas neutra, o cavalo, ao ter sido exposto à foto dela neutra, quando ela ficava em frente, aí ele não fazia nada, ele ficava parado. Ele nem evitava, nem buscava a moça, nem procurava. Olha só esse cavalo, como ele levantou a cabeça e se afastou. Ele foi exposto à foto da moça, brava, com cara de brava. Quando ela ficou sentada com a cara neutra, o cavalo se afastou e levantou as orelhas e tentou, ele evitou, fugiu dela. Então, esse estudo é uma das maneiras de. Isso valeu para todos os experimentadores ali. É muito interessante, porque o cavalo, ele percebe sim a expressão facial. E você quer saber o mais interessante aí, Felipe? Depois de uma semana repetiram e o cavalo continuou evitando aquele que tinha sido exposto com cara de bravo e procurando aquele com cara de sorriso. Então, a conclusão deles é que os cavalos, primeiro, eles se lembram e eles percebem expressões emocionais que eles viveram previamente em relação aos humanos. Aí você pode perguntar como pode uma espécie interpretar e entender mímica facial de outra espécie. Os cachorros não faz isso. Eu não vou me delongar aqui, mas eu peguei um estudo similar com cachorros. Os cachorros não têm essa percepção. O cavalo, ele tem algumas expressões que ele usa muito os lábios e a boca. Por isso que ele consegue reconhecer mímica facial, inclusive do ser humano. Então, se o cavalo estiver perto de você e ele estiver mastigando, como se estivesse mastigando o ar e lambendo os lábios, saiba que ele está te falando: eu estou em extrema paz, eu estou tranquilo, seja lá o que você está fazendo, está bem feito. Interessante isso, né? Bacana. Eu vou parar aqui de compartilhar a tela. Parou de compartilhar? Deixa eu ver aqui. Parou sim. Eu não Isso, sei se o pessoal tem perguntas sobre isso, ou se você. Isso é o tipo de coisa que eu adoro estudar. isso é sensacional. E saber que os cachorros não fazem isso, eu Então, não tinha nem ideia, porque, bem dizendo, o cachorro é o animal mais próximo do ser humano que nós temos hoje na domesticação, né? E o sim, é cavalo que tem é. uma outra linguagem. O cachorro tem uma outra linguagem que eu, particularmente, eu estudei muito pouco, mas estudei um pouco, sim. Mas eu não me aprofundei. Então, com certeza, ele tem outros sons e outras formas de se comunicar. É que aí eu não falo porque eu não conheço. Mas o cavalo, eu estou há muitos anos estudando, e há muitas horas estudando. Esse eu posso falar um pouco. É excepcional. Chegou uma pergunta interessante aqui no Instagram. O cavalo sendo uma presa, ele enxerga o ser humano como um predador ou como o líder do grupo? Boa pergunta. Olha, essa pergunta, ela pode, eu posso falar assim, ó, se você conseguir entender isso, você vai ter a base para contato com o seu cavalo. Ele pode te enxergar como predador, ele pode te enxergar como submisso, ele pode enxergar desculpa, como seguidor ou como líder. Isso independe de você ser humano ou não, depende de como você se comportar. E o que ele mais observa é consistência. Ele vai se comportar de acordo com a sua consistência. E o que eu quero dizer com ser consistente? Ser consistente é, dado um determinado comportamento que ele tem, a sua resposta vai ser sempre naquele sentido, sempre aquele tipo de resposta, nem mais nem menos, ela é consistente. Se você se comportar como um predador, se você puser ele para correr, se você
o americano chama isso de chasing. Se você o perseguir, ele vai sim entender você como um predador e vai ter uma evitação, ele vai evitar ficar perto de você. Se você tiver ira, cólera perto dele, tão simples quanto aquela foto da moça com cara brava, o cavalo já evita, ele percebe. Então é o seu comportamento. Ele vai ser seu seguidor, ele pode ser se perceber você como alguém que quer comer ele vai fugir de você. Depende da sua postura, depende do seu comportamento. E tem Excelente pergunta. aquela velha história, né? O cara tá estressado, vou lá ver meu cavalo. Isso com certeza vai dar problema. Se você estiver muito nervoso a ponto de você não se controlar, é melhor você não ver seu cavalo. Não é bom você não ver ninguém. Eu vi uma frase esses dias que eu achei fantástica. Se você está num quarto escuro, sozinho, e ainda assim está com problemas, é melhor você rever suas companhias. É verdade. Você deve estar mal acompanhado. Aqui veio no Instagram também, o Voltinho Toscano. Qual a melhor forma de criar uma relação com o seu cavalo para que ele te reconheça? Olha, eu não sei, Valtinho? Isso. Valtinho, obrigado pela pergunta. O cavalo ele reconhece membros da manada, então com contato você acaba sendo reconhecido de alguma forma. Mas a gente percebe muito, assim, ele me reconhece se ele me segue, por exemplo. Ele me reconhece se quando eu chego na porta da cocheira ele vem até mim. Não necessariamente. Se ele te reconhecer como líder, sim. Toda vez que você chegar perto da cocheira, ele vai no mínimo olhar para você, mas a tendência dele é vir te cheirar. Então, se ele te reconhecer como líder, ele vai ser seu seguidor. E para que isso aconteça, vamos pegar o comportamento lá do cavalo no pasto. Aquele que mexe primeiro os pés é seguidor. E o que isso quer dizer? Quando você vê dois cavalos se encontrando no pasto, sempre você vai ver um chegando próximo do outro e fazendo com que ele se mexa. Esse que fez o outro se mexer é o líder, esse é o seguidor. Então, quando você chega na porta, primeiro ocupe seu espaço. Não deixe ele te atropelar, ele vir por cima de você. Você faz ele dar um ou dois passinhos para trás. A partir daí, ele já começa a te reconhecer como líder. Quando você for para o redondel, você fica parado no centro e gentilmente pede para ele se mexer. Ele vai dar uma, duas voltas, meia volta, não importa. Sempre que você for fazer o cavalo se mexer, saiba quanto e por quê. Faça ele mudar de direção. Isso tudo vai fazer com que ele te reconheça como líder. Reconhecer, ele sempre vai reconhecer as pessoas. Não quer dizer que ele vai ter bom comportamento, não. Depende de como ele te classifica. Grave uma coisa, é animal de manada. Animal de manada sempre está ligado nos membros ao redor dele, tá bom? Legal. O Zé está falando para a gente aqui que no caso do comportamento do nosso comportamento como submisso ou altivo é bem claro ver as diferentes reações dos animais. E isso desde potrinhos, que ele falou que tem dois e percebe isso com nitidez. Sim, sim. E eu tive o prazer de conhecer os potrinhos aí maravilhosos aí do Zé Paulo. E é interessante, nasceram numa mesma época, um macho e uma fêmea, e se você vê como eles têm comportamento e índole diferente. E a gente tem uma mania eu tinha pelo menos, de achar que índole classifica entre boa e ruim. Não é isso. Índole não tem que ser bom e ruim. Índole é um conjunto de características de comportamento daquele indivíduo. Dadas aquelas características, aí você vê como lida com ele. E realmente pela índole, o cavalo vai ter um comportamento. Como é que ele vai te reconhecer? Quanto trabalho você vai ter para fazer com que ele te reconheça com respeito? Depende muito, muito da índole do cavalo. O respeito, principalmente, né? Sim, respeito é via dupla. Você o respeita sendo firme, sendo não violento, e ele vai te respeitar. Legal. E tem cavalos dificílimos. Na, aquele workshop que eu fiz com você, o primeiro lá em São José dos Campos, nós vimos aquele cavalo pampa que era extremamente complicado, com histórico Foi. ruim. Todo cavalo tem uma chance de ser recuperado, ou tem casos perdidos que não tem mais jeito, esse cavalo não serve mais para ser montado, ele só vai ficar solto o resto da vida dele.
Olha, eu acho que se eu viver 100 anos, 150, ainda assim eu não vou conseguir responder essa pergunta. Eu tenho a tendência a achar que todos eles têm como serem, vou chamar de cidadãos produtivos. Seja lá o que a gente queira do cavalo. Um cavalo tranquilo para ficar solto no pasto, um cavalo tranquilo para fazer uma prova de salto, tambor, seja o que for. Um cavalo para você fazer cavalgada, um cavalo só para estar junto no seu sítio. E eu quero crer e eu acredito que, por exemplo, aquele exemplo que você viu, eu até depois, ô Felipe, eu tentei comprar aquele cavalo para usar ele como exemplo, mas o cavalo foi vendido e na época eu fui morar em Portugal, fiquei 6 meses fora. Quando eu voltei, o cavalo já tinha sido vendido. Era um cavalo que tinha passado por 3, 4, 5 domadores e o cavalo ficava cada vez mais violento e pior. Mas eu quero crer que, com o método bem aplicado, todos se juntam a você como manada. Mesmo que eu não consiga em alguns casos, mesmo que eu não consiga, porque eu não consegui não quer dizer que o cavalo não tem jeito, quer dizer que eu não soube fazer para aquele indivíduo, faz parte. E, puxa, vindo daí, como que funciona o trauma para o cavalo? Ele pode ser esquecido, pode ser passado por cima, ou sempre vai existir o gatilho do É, uma- trauma? é, uma- é Eu uma vejo boa muito isso nos pergunta. animais. Eles estão bem, mas determinada coisa que você faz, ele dispara um gatilho dele de subir a É, energia e ele sair do ponto submisso para um ponto de fuga. tá. Eu posso te responder essa pergunta, mas eu não vou conseguir responder no nível que eu gosto de responder as perguntas que me são feitas. Por que eu não vou conseguir chegar nesse nível? Porque não tem estudos científicos ainda para chegar nesse ponto. O cérebro humano é bem diferente. E eu posso te dizer, os gatilhos do cérebro humano, eles encontram que a gente chama de trajetórias neuronais, ou seja, uma memória que está imprimida nos neurônios que vão despertar aquele comportamento. Pela dificuldade técnica de fazer esses experimentos com cavalos, a gente ainda não tem. Então tem que ficar ainda no mundo do subjetivo. Eu acredito, agora não estou dando uma resposta como cientista, estou dando uma resposta como alguém que vive esse mundo há bastante tempo. Posso estar errado, é lógico. Eu acredito que essas memórias fiquem sim, e elas podem levar mais ou menos tempo para serem quase apagadas, em alguns casos apagadas de vez. Mas existem traumas que você percebe que dispara aquele comportamento. Entendi. Você falou que tem um método, né? Que você pegou com os treinadores internacionais. E como que funcionaria ele? Uma passada geral por ele, desde o Eu, básico eu, até o avançado. eu gostei dessa pergunta pelo seguinte, o que eu gostaria que quem está me ouvindo, e aproveitem para fazer perguntas sobre isso também. Pessoal, é o seguinte, isso vale para qualquer área. Quando você quer fazer algo que tem é escalonado em nível de dificuldade, a gente tem técnicas para fazer cada coisa. Então, a gente tem um conjunto de técnicas para chegar de um cavalo que não deixa você pôr a mão a você conseguir montar e, sei lá, espinar o cavalo ou montar e fazer uma cavalgada longa com um cavalo calmo. A gente tem muitas técnicas, mas se elas não tiverem um método, e o método significa o quê? Um conjunto de técnicas, sejam elas quais forem, que tem uma sequência lógica de aplicação. Eu canso, até hoje acontece, eu estou andando e tem um grupo novo, eu estou andando e encontro alguém, você é o Ulisses, tá, você faz workshop disso, faz. Olha, o meu cavalo, ele é ruim, ele nega para a direita, o que, que eu faço? Aí a pessoa se decepciona comigo, porque eu estou andando junto, meu cavalo nega para virar para a direita, o que, que eu faço? Eu falo, eu adoraria ter uma chavinha que ligasse e desligasse o botão vire à direita. Mas o cavalo não tem esse botão. Existe um conjunto de coisas para trás que fazem com que ele negue essa virada para a direita, ou seja lá o que você está chamando de negar. A comunicação não está bem feita e não é simplesmente a partir dali ele vai virar bem para a direita ou para a esquerda. Aí o pessoal precisa até ver, até sugiro fortemente assistir um curso do Ricardo Caballer sobre embocadura. Ele até vai lançar um nesses dias aqui. Ele fala muito sobre embocador. Tem gente que acha que, então vou corrigir na embocadura o problema. Não, não vai. Não é uma questão de um problema. O cavalo tem uma base que deve ser sólida. E então existe um método que faz, olha, primeiro o cavalo tem que, a seu comando, ir para frente, para trás, para um lado, para o outro.
Simples assim, você no show ele tem que fazer isso. Depois ele tem que aceitar você chegar perto dele, seja lá com o que for, com uma lona, com um saco plástico, fazendo barulho, com um chicote, e não se assustar. E então é uma sequência, o método ele dá essa sequência do que fazer. Eu uso muito o método do Clinton Anderson, Pat Parelli, mas tem que ter um método. O método é um conjunto de técnicas que fazem uma sequência lógica. Legal demais. Você falou do Ricardo Cavalier, ele vai lançar o curso sobre embocadura, então eu vi que ele entrou no Instagram aqui, não sei se ele ainda tá, mas Ricardo, vamos conversar, vamos fazer uma live com você, se você estiver disponível. Ele entende muito desse assunto e ele quebra paradigmas e mitos aí sobre embocadura. Olha lá, um elogio da Ana, ter aula com Ulisses é a melhor maneira de aprender essa conexão do ser humano com o cavalo. Ô, Ana, obrigado. Ana está fazendo aula comigo, ela fez workshop e eu costumo dizer assim, desculpa usar você como exemplo, Ana. A Ana é uma maravilha porque é um livro em branco. Ela está disposta a aprender desde como é que você chega perto do cavalo para escovar, até a gente vai chegar num ponto de montar e fazer cavalgada. Então é um prazer enorme. Obrigado aí pelo elogio, Ana. Isso é muito, muito bom. Então, desculpe interromper, Felipe. A Ana é um bom exemplo. Isso foi no meu último workshop. Então eu tinha lá pessoas do nível do Silvio, que é famoso, até é um professor de rédeas, ele ensina doma também, assistindo o meu curso, que isso para mim é uma honra. Tinha Ricardo Cavaler gravando, fazendo as imagens, filmando e assistindo o meu curso pela segunda vez, quer dizer, é uma honra ter uma pessoa desse nível assistindo. Também, mesma honra, tendo a Ana, que é uma pessoa que sempre amou o cavalo, mas nunca teve contato. E a minha mãe, que você conheceu lá de 80 anos, que não perde um curso meu. Então, e ela estava lá, e a minha cunhada, meu irmão, e pessoas que têm diferentes níveis de conhecimento com cavalo. Um amigo meu de infância, lá com a filha, assistindo. E no mesmo curso. Então, isso quer dizer o quê? Que essa questão da comunicação, conexão homem-cavalo, ela cabe para todo mundo. Não importa se você é um competidor de alto nível profissional, não importa se você é alguém que está começando a aprender. Esse assunto que eu me especializei tanto, estudo tão profundamente, ele cabe para várias pessoas. Então, isso para mim é muito gratificante, é muito gostoso saber disso. Maravilhoso. E dentro do seu método, como você classifica as principais vantagens dele em relação à doma tradicional do cavalo? Quais são as vantagens sobre ela? Doma tradicional, Olha, eu falo aquela de quebrar a boca, tirar pulo. então, Felipe, assim, eu não sou ninguém aqui para criticar, é só uma opinião. Eu posso falar o que eu vi na minha vivência antes de conhecer isso. Eram técnicas colocadas, muitas delas, infelizmente, não todas, mas algumas, até com certa violência, eram colocadas como se fossem chaves que você liga e desliga do cavalo e tá tudo certo. O que mudou de uns anos para cá é que a gente colocou tudo isso dentro de um método e excluiu a violência simplesmente porque ela não funciona, não é assim que faz. E como a gente começou a aprender a se comunicar com o cavalo, é óbvio que não cabe violência nisso. O que cabe é consistência, firmeza e consistência. Então, o que eu percebi, pô, eu presenciei isso e eu achei interessantíssimo. É um dono de uma pousada, que eu fui na pousada dele, em, em Ubatuba, um argentino. E ele tinha lá um cavalo árabe que ele tinha ganho um potro, e ele não sabia nada de cavalo, e ele domou o cavalo dele. Eu falei, meu Deus do céu. Eu perguntei para ele, você já mexeu com o cavalo? Ele, não, nunca na minha vida. E eu falei, como é que você fez? E ele me explicou, Felipe. Esse cara nunca tinha lido um livro, nunca tinha feito nada. Ele falou assim: olha, eu fui devagar, dia a dia, com carinho e amor. Juro por Deus que ele falou isso. E o cara montou no cavalo a pelo, um garanhão de 4 anos, e o cavalo. Eu falei, pô, fantástico. Esse cara merecia um livro. Ele nasceu com o curso pronto, né? Nasceu. Então, no fundo, Felipe, o que a gente precisa é quais são os princípios. O princípio é de pressão leve até que o cavalo ache a saída, não de colocar pressão. O princípio é de nunca se vingar de algo que o cavalo fez para você, ter raiva. Isso é um princípio, né?
Eu tenho uma pergunta aqui, eu acho que você está com ela Ô, aí. Ulisses, vamos esperar só um minutinho. Tá tão legal no Instagram, já tá dando uma hora. Eu acho que eu vou desligar a live no Instagram e religar nele, que a gente ganha mais uma hora nele, que tá vindo muita interação por lá. Ô, pessoal, que bom. Vamos, Aproveitem, vamos tentar responder as perguntas que o pessoal fizer, que a Maria Solana mandou uma pergunta aqui. Maria, eu vou desligar a live no Instagram agora. Eu vou ligar daqui 5 minutinhos. Então se prepara que a gente vai responder ela. A pergunta dela é: meu cavalo chegou com 3 anos e a gente conviveu muito no começo. Infelizmente não estou conseguindo ir muito vê-lo. Eles têm memória e podem reconhecer mesmo se o contato não é frequente? o guarda essa que é uma excelente pergunta, vou responder. A gente espera aqui mesmo, Felipe, Espera agora? aqui mesmo. Aguarda. Nós vamos Tá. continuar ao vivo no YouTube. Eu vou só. Ou vamos fazer uma pausinha? Vamos fazer uma pausa para tomar uma água enquanto eu religo? Por mim, eu tô aguardando aqui, tô te esperando. Eu Maravilha, fico. então. Pode deixar no ar, né? Pode deixar no ar. Pode deixar no ar? Maravilha. Eu vou Pode. só mutar os microfones aqui para mim conseguir mexer. Tá. Marisa Solano, não é Maria Solano. Marisa, tá bom, a gente já Marisa, responde para ela, tá bom. vamos lá. Só um minutinho, pessoal. Como eu não sei cantar, eu vou ficar em silêncio enquanto isso, que vai ser uma benção para todo mundo se eu, se eu não cantar. Enquanto você está aí, Felipe, se o pessoal do YouTube está me ouvindo, deixa eu contar uma coisa engraçada enquanto isso, pessoal. Vocês vão ver esse quadro aqui atrás de mim. Tem uma história interessante. Minha mãe que pintou, tudo era uma artista de mão cheia. E eu peguei uma foto de uma revista e falei, mãe, que cavalo maravilhoso e tal. Ela fez surpresa e pintou a óleo, né, esse quadro. Passados aí 5, 6 anos, entra um amigo meu em casa, amigo e irmão mesmo, André Hart, e ele para e fica olhando o quadro, olhando o quadro, olhando o quadro. Eu falei, André, tem um monte de quadros, esse é lindo, mas vamos ver o resto da casa. Tal. Ele, Ulisses, esse é o cavalo, não sei o que, café. Ele deu o nome do pai, da mãe, do avô, do bisavô desse cavalo. Ele ficou a noite inteira, a gente comendo a pizza em casa, ele toda hora parava e ia olhar esse quadro. Para mim chama atenção, quem tem paixão tem. Ele sabia o nome da família inteira do cavalo. Espera aí, né, É gente? interessante isso. Quem gosta de cavalo, a gente gosta do cheiro, a gente gosta da cor, a gente gosta do barulho, a gente gosta de tudo. Isso é interessante. Ô, Pix, por favor, né? Olha o predador ali. Esse é um predador, não parece, mas o E, comportamento é de predador. olha lá, ele quer pegar o passarinho. Então, é um predador, tá lá nele. Ó, o Vem lá passarinho. dos. Você Vem quer o lá desde passarinho, Pix? descendente de lobo, mas o comportamento está lá nele. É, agora ela caça só passarinho na gaiola. Beleza, Voltamos pro estamos voltando. Instagram. Mais 2 minutinhos aqui eu já consigo voltar. E também é bom que ela dá uma paradinha de latir. Essa pergunta da Marisa é bem interessante. Dá para esclarecer bastante coisa. Deu certinho, meu pai já veio, já pegou a hora dos passarinhos, estava aqui na varanda, e aqui começou a chover em São Paulo. Aqui em Tremembé tá nublado.
pro E pessoal. voltamos. Voltamos? Tá bem. Voltamos. Vamos já na sequência responder a Marisa, então? Vamos lá. Tá. Vamos ver se já Ela foi. tem um cavalo de 3 anos, não é isso? Ela tem um cavalo de 3 anos e parece que ela teve muito contato no início, agora tem menos. Ela está preocupada se o cavalo vai ou não reconhecê-la. Exatamente. Marisa, não se preocupe com isso, mas sim com o seguinte: eu não sei que nível de contato você teve com ele, não em tempo, mas em qualidade. E quando eu falo em qualidade, é se você realmente conseguiu interpretar e fazer uma comunicação. É lógico que a gente tem, e o amor está presente no relacionamento com o cavalo, mas amor sem disciplina, e não é só de cavalo para gente, não, é humano para humano. Amor sem disciplina não funciona. Eu não sei se você conseguiu fazer uma relação dentro da qual o amor andou junto com a disciplina. Aliás, para a relação ser saudável, a disciplina tem que vir em primeiro lugar. Então, eu não sei se quando você aproximava desse cavalo, você conseguiu manter uma distância respeitosa. Eu não sei se você conseguiu corrigir os comportamentos ruins que todos têm. E eu não sei se você conseguiu fazê-lo entender. Se isso aconteceu, você pode ficar meses, anos sem ver o cavalo, e quando você voltar, sua postura vai trazer de volta esse comportamento. Eles são aprendidos. Se isso não aconteceu, não fique desesperada, porque em 3, 4, 5 encontros você faz com que isso aconteça. Eu tenho um colega meu que tem um potro, agora eu estou mexendo nele, e esse potro tem muito contato com ele diário, mas era um contato sem essa qualidade do respeito. E o cavalo, quando começou a crescer, aquele mesmo comportamento que não parecia ser inadequado, com o cavalo passando dos 300 quilos, começou a ficar inadequado. Em 4 dias foi corrigido. O cavalo entende, ele é super inteligente, ele vai até onde você deixa aí. Então não se preocupe, se tem qualidade na comunicação, vai ser bom. Se não tem, vai ser cada vez pior, porque se ele está com 3 anos de idade, ele deve estar ficando cada vez maior. O problema vai ser proporcionalmente ao tamanho dele, tá? Legal demais. Viu, Marisa? Se você não acompanhou a nossa volta aqui, vai estar no YouTube a resposta todinha para você. Vamos ver aqui. Você mostrou aqueles slides do cavalo com a orelha virada para você. Você Sim, pode dizer mais alguns sinais que as pessoas podem sim, notar do cavalo quando ele está com uma conexão com você e quando ele não está com a conexão sim. com você? Para qualquer cavalo, não importa a idade, isso é muito interessante. É uma memória que o cavalo tem, e essa memória ela é da espécie, não é do indivíduo. Então ele nasce com essa memória guardada na, na, numa sequência e num conjunto de comportamentos que ele vai ter. Não importa se ele é criado em cocheira, no pasto, cavalo selvagem, não selvagem, existe um conjunto de comportamentos que está guardado na memória da espécie, não do indivíduo. Todos os indivíduos nascem com aquela memória e eles têm aquela atitude. Todos os mamíferos nascem com a atitude de sugar, de mamar. Isso já está impresso no nosso sistema nervoso, porque senão a gente não tem como, nós não temos como sobreviver. Para o cavalo, são 5 sinais que, se você conseguir enxergar isso o tempo inteiro, sinais de calma, você vai ter um relacionamento bastante produtivo e interessante com o cavalo. Então vamos lá. Um deles, para mostrar que ele está calmo, o cavalo, uma das patas de trás, ele faz o que a gente chama de desapoiar. Então ele fica com uma das patas relaxadas. Ele encosta a ponta do casco no chão. Então o casco está assim, uma das patas de trás ele faz isso. Ele está te avisando que ele está calmo. Essa é uma. A outra, ele respira fundo. Ou chacoalha a cabeça na horizontal, não na vertical. Então são duas. Desapoia uma das patas, ou chacoalha a cabeça assim, ou ele respira fundo. Você percebe isso. A terceira, ele pisca um pouco mais rápido. Se ele piscar mais rápido, é um sinal que ele está calmo. A quarta, ele abaixa a cabeça. Lentamente ele abaixa a cabeça, é um sinal de calma. E a quinta, ele faz esse movimento de lamber os lábios. Então ele dá um ou mais desses sinais
para avisar você que ele está calmo. Isso independe de ter contato com o humano ou não. Numa manada de cavalos selvagens, quando eles estão pastando, um quer avisar o outro que o outro chegou perto e está tudo bem, ele faz. Ou então ele chacoalha a cabeça nesse sentido, ou ele pisca mais rápido, ou ele lambe os lábios. Se você conseguir enxergar isso, e vai hoje, vai amanhã, se você tiver essa condição, olhar para os seus cavalos e perceba isso. Eles fazem isso se eles estão calmos. Se ele levantar a cabeça, é um sinal que ele não está calmo. Se ele abanar a cauda na vertical ou a cabeça na vertical, é que ele não está calmo. Se ele bater a pata firme no chão, é que ele não está calmo. Bacana. E você tem algumas dicas para dar para pessoas que vão levar o garanhão para a prova a primeira vez? Vão enquistar o animal? Que isso seja exaustivamente apresentado para o cavalo antes. Que ele tenha contato com outros cavalos e, antes de tudo, quando ele estiver sozinho com você, que ele esteja no estado de bastante calma. É garanhão, ele tem os hormônios que vão fazer ele ter o comportamento de garanhão, mas apresente novos membros, outros cavalos, um a um, e perceba o comportamento dele. Aí eu vou dar uma dica, essa eu peguei com o Clinton Anderson, eu acho uma dica de ouro, que é o seguinte: se você não tem como controlar 100% o que está acontecendo ali no cavalo, mas você tem como ensinar ele a se controlar. Então você está com um garanhão, você está treinando ele para levar para a pista, chega um outro garanhão no seu sítio, na sua fazenda, que seja, ou antes de levar para a pista mesmo, na pré-apresentação, e o seu cavalo começa a mostrar sinais de irritabilidade, dê algo, o Clinton Anderson fala, ocupe a cabeça dele. Como? Sem violência nenhuma. Vá com uma guia de 4,5 metros, que é a que eu uso, põe ele para rodar para um lado 1, 2 voltas, para o outro lado 1, 2 voltas, faz ele afastar suavemente, faz ele vir até você, faz ele mexer só a parte de trás do corpo, só a parte da frente, ocupe a mente dele com exercícios que você já exaustivamente treinou antes. Imediatamente ele tira aquele foco e volta o foco para você. Trazendo o foco para você, você vai ver como ele aceita e tolera facilmente outros garanhões do lado dele. Isso tem muito a ver com índole, é verdade. Se você vai numa prova onde tem cavalos quarto de milha, você fica impressionado com a tranquilidade dos garanhões, um ao lado do outro. Se você vai numa prova que tem outras raças, por exemplo, manga larga, ou manga larga marchador, quem já viu quarto de milha percebe que é um pouco diferente. Hoje em dia, não. Você vê vários aras já com essa filosofia até de linhagem mesmo, por índole mais dócil, né? Mas olha, ocupe o cérebro dele. Como? Com exercícios que você já treinou, exercícios simples de rodar, voltar e ir para trás, para frente. Legal. Eu recebi uma também pelo Instagram a respeito de animal que não embarca no trailer, não sobe no caminhão. Quais são as Boa. dicas que você pode dar para A ajudar? primeira coisa que eu posso garantir para você, não subir no trailer não é um problema. Não subir no trailer não é o problema em si, pode ser um problema que você percebeu. Não subir no trailer como é que eu vou chamar isso? É um sintoma de que um ou mais janelas não foram bem preenchidas lá para trás. Como assim? Se o cavalo não tem a confiança suficiente para subir no trailer, ele não tem essa confiança suficiente, significa que ele não teve previamente ou adequadamente, pelo menos, uma interação com você. Isso não é traumático, isso dá para ser resolvido facilmente. Existem várias dicas de como fazer o cavalo subir no trailer, mas eu garanto para vocês, volte. Michael Jordan, para quem gosta de basquete, ele sempre falava back to the basics, ou seja, volte sempre para as bases. O que isso significa? Se o seu cavalo vai para frente, para trás, para um lado ou para o outro, de acordo com seus comandos, é muito provável que em 5 ou 10 minutos ele vai subir no trailer confiando em você completamente. Legal demais. E isso é um problema recorrente que a gente vê de irmão de amigo levando cavalo para dentro do trailer. Mas e eu diria, enfiando o cavalo no trailer. Isso eu já vi direto. Às vezes a pessoa há 5 anos enfia o cavalo no trailer. Ele não aprendeu a entrar. Gasta
uma hora, 2 horas num dia, mais uma hora, 2 horas no segundo, talvez no terceiro dia, e o cavalo entender o que é entrar no trailer, você nunca mais vai ter esse problema. Agora, Nossa, enfiar ele no trailer e pá, fechar a porta atrás dele, eu já vi isso. E vai ficar 5 anos socando o cavalo dentro do trailer e ele não vai aprender, ele não vai saber o que é. nossa. Fomos uma cavalgada em Santa Isabel uma vez e foi um pessoal de São José, um amigo do Zé, quem me levou no primeiro workshop, o Fabião. E ele tem o cavalo dele, o basquete. É um cavalo de 1,70 de cernelha quase, deve pesar uns É, 600 quilos. Ele não entra é, no trailer. Quando nós acabamos a cavalgada, foram 6 pessoas empurrando o cavalo atrás para ele entrar no trailer. Foi uma força-tarefa. Todo mundo que estava cavalgando parou para colocar o cavalo dentro. Isso então, não pode acontecer mais nunca, que se não tiver 6 pessoas, o cavalo não entra. mas para quem tá preocupado com isso, saiba o seguinte: uma vez que você, por isso que eu falo da importância do método, né? Quando você tem um método de lida com o cavalo, eu não estou dizendo que os problemas não aparecerão. Eu só estou dizendo que a forma como você vai lidar com esses problemas vai ser muito mais fácil e não traumática. E quando você tem um método, e vamos supor que pela primeira vez você vai embarcar seu cavalo, você não vai fazer isso faltando 5 minutos para o caminhão sair, e daí soca o cavalo lá dentro, fecha a porta e vamos embora. Não, você vai fazer isso com calma, você vai preparar o cavalo. É simples assim. Se você tem um método, esses problemas ficam tão pequenos que alguns você nem mais percebe que eles existem. Mas Eu, tem que ter um método. eu cheguei a ver um amigo meu que comprou um baú de caminhão e colocou o baú no aras dele. Ele trata dos potros dentro do baú. Pode ser um jeito Ele diz que vai perder o medo do de escuro, embarcar. de embarcar. Ah, vai, E é uma mas pessoa que gosta tanto de levar os animais dele que ele leva o cavalo dele para passear. Ele fala: hoje eu vou embarcar tal e tal, coloca no trailer e leva para dar uma volta a cavalo. Ele falou: nunca vou ter problema dos meus bichos não subir no meu trailer. é uma técnica. É uma técnica. Eu recebi uma pergunta no Instagram e eu acabei perdendo. Então, quem mandou, por favor, Deixa eu remande. ver aqui. Eu acho que era uma pergunta, agora não É a recordo. dica de. Tem uma pessoa aqui fala: Oi, Ulisses, gostaria de uma dica para que eu me sinta seguro em acostumar a pegar nos pés. Opa, dá para outra. As mãos já consigo pegar tranquila. Opa, isso é Ah, é da legal. Ana. Oi, Ana, tudo bom? Boa, boa. Porque não é fácil, assim, se você parar para pensar, você tem que saber muito bem o que você está fazendo para solicitar um cavalo que deixe você pegar uma das patas, ou mesmo que seja uma das mãos dele. De novo, eu não quero ser repetitivo, mas eu vou dizer o seguinte: existem técnicas para tudo, mas tem que estar dentro de um método. Então eu vou dizer uma coisa: se o seu cavalo não lhe respeita, e quando eu falo não lhe respeita, significa se o seu cavalo ele ocupa o seu espaço de 1 metro de raio, a todo momento ele pisa no seu pé, ele encosta em você, não está na hora de pegar na mão dele. Primeiro você tem que criar esse espaço imaginário de 1 metro de diâmetro ao seu redor, que é uma bolha, que ele só entra se pedir licença, se você autorizar. Supondo, e eu acho que ela está falando da Jade, eu conheço, supondo, nesse caso eu sei que o cavalo já tem um comportamento adequado, a dica é não tentar pegar na primeira vez, pegar e segurar a mão ou a pata do cavalo. Você agrada a anca do cavalo, agrada a região próxima ao casco do cavalo e faz um pequeno aperta, criando um leve desconforto. Quando o cavalo ameaçar levantar a pata, você solta e faz carinho de novo. Volta, aperta, cria um desconforto. Quando ela levantar, você solta e agrada. Na terceira, quarta, quinta vez que ela levantar, você segura por 1, 2 segundos. Se ela não relutar, você solta. Se ela relutar, você segura um pouquinho e depois solta. Então, existe a técnica para fazer isso, mas eu volto a dizer, dentro do método, se ela ainda não é um cavalo, se não é um cavalo ou uma égua que te respeite, não é hora de fazer isso. Se é um cavalo irrequieto, não é hora de fazer isso. Ainda mais o risco de coisa que você tem. Iminente, né? Desculpa interromper, mas é que essa pergunta é muito boa. Pessoal, é o seguinte: existe todo um conjunto de comportamentos que, se você não tem até certo ponto, não vai dar para ir para frente.
Isso é aí que está o perigo. É assim que eu fraturei 4 vértebras naquele acidente que eu falei para vocês que eu tive. O cavalo não tinha passado todos os estágios que hoje eu sei que deveria ter passado para poder estar naquela cavalgada. E eu insisti querendo, olha só, achando que eu poderia corrigir esses problemas em cima do cavalo. É lógico que não dá. Ou se der, você está arriscando a vida dos dois. Para quê? Se dá para fazer isso no chão, com calma, com tempo e com técnica. E principalmente com método. Ana Paula da Kate. Ah, é a Ana Paula da Kate que está aqui. Ô, Ana, é uma égua que eu chamo Kate, que eu domei para ela, foi muito gostosa. Ah, que legal. Ô, Ana, Raimundo, o marido dela, um abração, Raimundo. Agora, desenvolvimento a galope. O que você considera como sendo a principal estratégia para reforçar o comportamento dos cavalos? Além dessa principal, você utiliza outras? Deixa eu ver se eu entendi o que eu considero para A principal estratégia para reforçar o comportamento nos cavalos. reforçar comportamento, sim. Olha, o cavalo ele não aprende por causa da pressão, mas ele aprende quando você alivia a pressão. Então, uma estratégia que são os chamados princípios de treinamento crie um ambiente de ligeira pressão quando o cavalo fizer algo que você considera errado, que você não quer que ele faça. E assim que ele fizer o que você considera correto, alivia a pressão. Esse tipo de reforço eu acho o principal reforço que tem. Alivie a pressão, mas uma pressão controlada que você criou. Eu vou dar um exemplo bem clássico assim. Supondo que você está no começo ainda da lida com o seu cavalo e está fazendo as primeiras externas com ele. E aí você se depara, sei lá, com um córrego ou uma poça d'água muito grande, o cavalo vai ter que passar por ela e ele refuga, ele não quer passar. Você não vai forçar, eu já vi muito isso, forçar o cavalo, uma hora ele pula, ele se atira, ele faz qualquer coisa. Não vale a pena fazer isso, é muito arriscado. Você pode tanto descer para fazer o que eu vou falar ou fazer em cima dele, dependendo do nível que o seu cavalo está. Eu não tenho problema nenhum em descer, trabalhar o cavalo e depois subir. Eu não tenho vergonha nenhuma de fazer isso. Aliás, eu acho isso bastante inteligente. Quando eu vejo que eu estou em risco, eu desço do cavalo. Vamos supor que já está no nível que dá para fazer em cima dele. Ele se recusa a passar a poça d'água. Você tem uma estratégia, cria um ambiente um pouco de pressão fora disso. Que seria o quê? Faz ele rodar em frente à poça d'água. Na hora que ele está e você mira ele para a poça d'água, libera as rédeas. Ele vai perceber em 2, 3 voltas que em direção à poça d'água é alívio. Fora da poça d'água é pressão. A pressão pode ser andar, trotar, não precisa fazer muita coisa, circular. Esse é um exemplo típico. Em muito pouco tempo, alguns minutos, segundos, o cavalo vai cheirar a poça, vai botar uma mão e aí ele vai passar. Eu garanto, ele vai fazer isso. Crie uma ligeira pressão, pressão controlada e alivie. Esse é o melhor jeito de você dar o retorno para o cavalo e ele saber que o que ele está fazendo é o que você gostaria que ele fizesse. Pressão e alívio, né? Pressão e alívio, pressão controlada, não violenta. Certo. Eu recebi uma nas perguntas no meu Instagram. Por que os cavalos atacam quando estão em ambiente fechado? Deve ter algum animal com comportamento de manetada, dentada ou coice quando está confinado. É muito raro um cavalo com comportamento agressivo. É mais comum ele ser perigoso, mas no sentido de agredir para fugir, não de agredir e continuar compulsivamente agredindo. Existe, mas é muito raro. Eu não sei de que caso eles estão falando. Mas para mim, qualquer comportamento agressivo é uma bandeira vermelha. Tem algo muito errado no manejo dele. E eu não estou falando isso como quem sabe julgar, não estou julgando pessoas, eu estou julgando um ambiente. Isso pode acontecer no meu ambiente. Isso pode acontecer se meu cavalo começar a ficar agressivo, eu vou ter que descobrir qual é a razão. E a primeira coisa que eu vou falar para mim, bandeira vermelha, existe algo muito errado nesse manejo. E eu vou tentar descobrir o que é. Eu precisaria ver um caso específico para se eu tivesse em loco ali para ver e tentar entender o que é, mas eu garanto, tem alguma coisa muito errada no ambiente do cavalo, porque ele não é uma espécie agressiva. Não. É muito raro ele ser violento pela violência em si. Isso você não enxerga. Isso você pode enxergar em predador, mas em presa é muito, muito raro.
que eu tenho um conhecimento meu, que eu aprendi num livro, inclusive em francês, sobre equitação, que os animais, os cavalos, vieram na evolução deles como um animal altamente sensível à dor, porém altamente adaptativos com essa Sim, sim. dor. Deixa Então, eu- por isso que você vê animais aleijados, cheios de problemas que ainda assim conseguem levar uma vida normal. Sim, sim. E Deixa eu eles, fazer. e eles vão chegando num limite, né? Ele Sim, fala, sim. até aqui tá bem, até aqui tudo bem, até aqui tudo bem. E conforme vai recorrentes as torturas, o manejo inadequado no sentido Aí pode- agressivo, uma hora ele vai desenvolver o comportamento de atacar. Que ele vai falar, a partir daqui eu não consigo mais, a partir daqui eu tenho que tirar você da minha frente, né? Ô, Felipe, ó, uma coisa que até para ajudar na primeira pergunta que me fizeram hoje aqui, como estudar, como entrar em contato com tudo isso, eu tenho a Ulisses Conexão Equestre e acabei de receber uma pergunta aí do desenvolvimento a Galope, eu sigo eles. Pessoal altamente sério, competente, infelizmente pessoalmente eu nunca fui lá, mas assim que puder eu vou, que me mandou essa pergunta agora. A gente tem hoje gente desse nível assim, que está trazendo esse desenvolvimento de como lidar com o cavalo. Hoje está muito mais fácil você entender qual é o caminho de tranquilidade para você atingir um alto nível de respeito. Eu não gosto muito de citar nomes porque eu não conheço todos, mas esse desenvolvimento a Galope, o pessoal que eu já acompanhei, é só olhar no material deles, é muito bom. Você vê que ali tem respeito. Então, se você olha, hoje em dia você não precisa só olhar para o pessoal de fora, que é o que eu tive que fazer há 10 anos atrás, Tem porque eu não gente tinha aqui acesso. fazendo. Tem muita gente boa, tem coisa vindo muito boa por aí. O Silvio ali de Caçapava que eu citei, que ensina rédeas, vai lá fazer um curso dele para ver. É muito bom, é gente do mais alto nível, até no nível de competição, que já usa esses princípios. Se você pegar hoje os cavalos campeões americanos, todos eles passaram por esse tipo de. E nem uso, eu não gosto muito da palavra doma, por esse tipo de iniciação, de comunicação. Eu gosto de usar a palavra que é da minha marca de conexão. Entendi. E agora uma pergunta pessoal minha. Como você leva a relação das pessoas do antropomorfismo, de levar as emoções humanas para o cavalo? E isso está dando muito problema, muito problema. Tá, Cavalo tá. criado como A, primeira, pessoa ou como pet. a, a primeira vez, deixa eu tomar a liberdade de pegar um livro aqui. Eu não, acho que vai aparecer o contrário para vocês, mas eu leio. Chama The Nature of Horse. Ah, eu Infelizmente, tenho esse também, deixa eu ver se está aqui. ainda não está traduzido. A Natureza dos Cavalos. Ele é do Steven Budiansky. Baita livro. É pequenininho, mas é apaixonante de ler. Já li várias vezes esse livro. E foi uma das primeiras vezes que eu vi a palavra antropomorfismo. Então, antropo de homem, morfismo de forma. É natural nós, seres com esse nível de inteligência que a gente tem, somos a única espécie que consegue pensar, a gente consegue ter a imaginação para criar um futuro que não, a gente não sabe se vai acontecer, mas a gente pode criar tanto uma catástrofe como um paraíso na nossa imaginação, mas a gente consegue sofrer ou o passado mais de uma vez também. É a única espécie que faz isso. A gente não vive o presente como deveríamos viver, na minha opinião. Parte dessa imaginação nossa, infelizmente, cria o que é chamado antropomorfismo. É você chegar na espécie e atribuir valores e comportamentos e qualidades humanas no cavalo. Se é uma coisa que a gente pode fazer que perturba a nossa relação com o cavalo, é tratar ele como se fosse um ser humano, porque daí você cria expectativas de ser humano no cavalo. E ele não é assim, porque a natureza dele ele não é formado assim, não dá para ser assim. Assim como não dá para você ter o comportamento de um cavalo. Você pode ter comportamentos que inspirem liderança no cavalo, mas você não vai deixar de ser humano. Não, então, antropomorfismo, Felipe, não traz nada de bom. Ele só traz frustração. Cavalo é cavalo, entenda a natureza dele e o trate como tal. Tem gente que fica um pouco chateada quando eu falo isso, espero que vocês não fiquem, por favor. Não, não vão ficar porque eles entendem que não dá para ser. Nós não somos.
Tá Eu não bom. sei se a gente já, provavelmente nós já estouramos o tempo, mas esse é um dos recados que eu gostaria realmente de passar. Estude a natureza do cavalo, como ele se comporta. Você vai ver como muda para muito melhor a interação com eles. Acho que eu falei muito, já passou do nosso tempo, mas eu tô... Não, não, nós estamos tranquilos. Agora temos mais quase meia hora no Instagram. Vamos ver se o pessoal manda mais perguntas. Chegou uma da Marisa Solano novamente. Vamos lá. Meu Otto tem uma ótima índole, mas ele tem um defeito chato. Ele é mordiscador. Quando alguém chega para agradar, na maioria das vezes ele mordisca. Será que ela Então, que educou mal com as cenouras que ela dava? eu não tenho nada contra dar comida na boca do cavalo, mas eu também não tenho nada a favor. Eu não vejo razão para isso. A alimentação dele é feita no coxo, é no pasto, não precisa sair da sua mão. Não faz parte do mundo animal, um animal mata o outro. Ele busca na natureza a comida dele. Se além disso você der comida na boca dele e ele tiver um comportamento ruim, você não corrigir, você está ensinando errado. Então, a índole é uma coisa diferente. Isso que ele está mostrando é um comportamento. Eu não posso julgar quanto à índole dele, porque eu não o conheço, mas o comportamento eu posso dizer, está muito errado. Um cavalo não tem que mordiscar, não tem que aproximar de você a menos de 1 metro, e não tem que encostar você a não ser respeitosamente para lhe cheirar. Aí você abre espaço se quiser ter um contato maior. Isso é muito típico, Marisa, de quem, entre aspas, aí mima o animal. E esse mimar não faz bem para ninguém, não faz bem para ele. Você acha gostoso ele vir e você dá uma cenoura para ele, tudo bem. Mas eu garanto para você, o meu cavalo, ele está com 5 anos, eu nunca dei nada na boca dele. Não estou falando que eu sou contra, mas é que eu não vejo porquê. Se um dia eu fizer isso, vai ter que ter uma forte razão para eu fazer, para não complicar minha comunicação com ele. Onde quer que eu esteja, ele vem me procurar. O piquete dele é enorme, ele tem muitos metros quadrados para. Ele sempre procura estar ao meu lado. Eu solto ele na pista, ele corre, volta, eu ando na pista, eu sento ali perto da cerca, daqui a pouco ele está do meu lado, pastando. Então ele procura estar comigo, não é porque eu vou dar comida para ele. Eu não crio um comportamento desrespeitoso. Infelizmente, ao alimentar o cavalo na boca, sem saber o que está fazendo, as pessoas criam um comportamento ruim. E aí está a resposta dele. Ele está desrespeitoso. Aí consegue mudar isso? Fácil, mas com método, Com com, método, com técnica, não é espantando, não é com violência, é criando a liderança, uma liderança permanente e consistente. certo. Recebi mais uma aqui. Dessensibilização com guia ou com um chicote. Isso é bom, é ruim? Como tudo, se tiver dentro de um contexto de cada passo do que você vai fazer, todos os cavalos que eu mexo, todos os cavalos que eu domo, todos, sem exceção, eu posso chegar perto deles com o que for. Eu tenho técnicas de sensibilização e dessensibilização. E o próprio cavalo lhe diz quanto precisa de cada um, de acordo com o comportamento dele. Então, dessensibilização são técnicas boas e tudo dentro de um método. Desculpa ficar repetindo, mas aqui não tem outro jeito. Senão a gente fala, passa uma técnica, a pessoa vai lá, eu fiz, não funcionou. Meu cavalo ficou pior, ele virou e me deu um coice que você fez. Você não fez dentro de um contexto, você não fez dentro de um método. Então não faça. Ou conhece do começo, meio ao fim o que vai acontecer, ou é melhor não fazer. Ainda mais com animal de 500 quilos. É verdade. Aras DES. Que horas eu vou saber que o potro bravo está me dando sinais de que posso me aproximar dele no redondel? Opa, temos o pessoal do Aras aí acompanhando. Obrigado, prazer tê-los aqui. Infelizmente não conheço, mas adoraria um dia poder passar e conhecer esse Aras. Como saber desculpa, se o potro está... Se o potro, a hora que o potro, vou saber que o potro bravo está me dando sinais de que posso me aproximar dele no redondel. Boa, boa, boa. Olha, eu não sei o nome de quem perguntou aí do Aras, mas é o seguinte, aqueles 5 sinais que eu falei, eles vão aparecer. Você está no redondel, eu sugiro fortemente que você primeiro ocupe o centro do redondel. E com a mão ou com um chicote, não precisa encostar no cavalo, não há necessidade nenhuma disso. Faça ele andar para um lado, virar de preferência de frente para você e andar para o outro e mudar de direção umas 3, 4, 5, 6 vezes.
Depois que ele girou e mudou de direção de frente para você, você alivia a tensão, relaxa o seu corpo e deixa ele parar de frente para você. Se ele parar de costas, faz ele andar mais. Se ele parar de frente, você para. Para e fica observando ele. Quando ele abaixar a cabeça, ele vai fazer isso, ou lamber os lábios, ou pegar a pata de trás e desapoiar, ou chacoalhar a cabeça, ou respirar fundo. Você dá 1 ou 2 passos para trás, não para frente, para trás. E para de novo e espera, vê o que acontece. Faça isso, depois não tem potro bravo que não responda bem a isso. Não existe, ele vai responder. Esse é o início da comunicação. Excelente pergunta, obrigado. É o Arasdeza Júnior de Amargosa. Tá. Se não ficou alguma coisa clara, depois vocês podem entrar no meu Instagram, podem fazer perguntas para mim também. Exatamente. No No meu, final da live nós meu vamos Facebook, passar. o meu Facebook e o meu site são todos Ulisses Conexão Equestre. Maravilha. Podem procurar o Ulisses, eu vou deixar na descrição também todos os links. E qual idade deve colocar o cabresto no potro? Não tem a forma. Quem pergunta isso? Esse é a Ana Paula fonoecoterapia. Tá. Ô, Ana Paula, eu não tenho essa resposta, mas depende o que vai ser feito com esse cavalo. Mais do que quando colocar, que pode ser bem novinho, é como você vai fazer essa primeira abordagem, seja de colocar o cabresto ou não. Então, primeiro você conquiste a confiança a tal ponto que colocar cabresto vai ser uma questão de mecânica de passar ou não o cabresto. É um cavalo que já te segue na cocheira do lado da mãe, se for muito potrinho. É um cavalo que na hora que você chega, ele vem te cheirar, que você passa a mão no corpo dele todinho. E para chegar nesse ponto, de novo, tem todo um conjunto de técnicas para você conquistar a confiança já do potrinho. Eu não sei que idade tem esse potro que você está falando, mas eu digo que não tem uma idade específica. Depende do que você vai fazer com o cabresto. Você precisa puxar ele para algum lugar, é uma questão de transporte, do que. O cabresto pode ser colocado em qualquer idade. Mas o como vai ser feito até chegar ao ponto dele deixar e não se incomodar que você põe o cabresto, que é a questão. Eu vou interferir um pouquinho nessa. O que eu acho o primordial para os potros, se for possível, quando você vê que a égua já está parindo, que você está levando ela para a maternidade, fica ligado no parto e auxilia assim que nascer. Primeiro contato de você com o potro, em Itatiba, o proprietário e o funcionário fazem logo que o potro nasce. E em 15 dias, é o que você falou, é natural ele deixar você colocar o cabresto. Ele está tão acostumado ao contato do funcionário das pessoas que ele não liga se está com uma corda, se não está. E a partir dos 30 dias já, inclusive, casqueia, vai o ferrador mexer neles. É bem natural. Se você puder pegar o mais breve possível, se possível, na hora do nascimento, quanto antes você pegar, é melhor. Ter contato, de novo, depende de como você faz, não tem idade, é isso mesmo. Não tem Tem uma idade. técnica chamada técnica pampeira, é bem interessante, o pessoal dos Pampas precisava fazer isso. O cavalo nascia, eles já pegavam a mãe lambe a placenta, eles afastavam a fêmea 5 a 10 metros, pega o potro e respira junto dentro do nariz dele e da boca. Não sei se vocês já viram isso. Já sim. Até o potro não tentar mais fugir, o que demora de 15 segundos a 2 minutos. Aí o potro relaxa e a partir dali ele segue você e a mãe do mesmo jeito, tanto faz, ou você ou a mãe. Os, Eles precisavam fazer isso, eles desenvolveram essa técnica, é um manejo muito suave e funciona. Era uma necessidade deles, porque imagina na época que não tinha cercado, né? o potro da Ana tem 4 meses. Vai precisar de um approach, ela precisa ter técnica para poder chegar sem espantar esse potro, fazer de uma forma bem suave e ele vai deixar. É, não cerca no canto do curral, não joga, não laça para Não, passar a primeira vez, porque depois você vai criar um problema maior. técnica com paciência funciona. Vamos lá. Desenvolvimento a galope. O que você objetiva principalmente no processo com o processo de doma? Qual que é o Olha, principal objetivo?
Eu vou chamar de, até para não, a nossa palavra é dome, imagina o americano chama de break the horse, né? Quebrar o cavalo. Eles até estão parando de usar essa palavra. A gente ainda usa uma palavra mais bacaninha que é chamada de doma, né? O, o que eu quero sempre, independente do que vai ser feito com o cavalo depois, eu tenho certeza, convicção de tudo que eu já li, tudo que eu estudei, tudo que eu já vivi, que a base é igual para todos. Então, eu vou falar qual é o objetivo básico. É ter uma comunicação permanente e respeitosa de duas vias com o cavalo. Então, esse é o meu objetivo sempre. Eu respeito os tempos do cavalo, eu respeito as atitudes dele e as corrijo de acordo com o que eu gostaria que acontecesse. A não violência tem que vir dos dois lados, então eu corrijo se o cavalo tem algum gesto violento comigo e eu jamais sou violento com ele. Então, o que é o objetivo no processo de iniciação ou de doma, seja lá do que for, eu priorizo a comunicação com o cavalo, a conexão com o cavalo. Dali para frente, o que você quiser fazer depende das habilidades físicas do cavalo. Eu tenho um cavalo que eu adoro ele. Aliás, não preciso fazer propaganda de onde eu comprei, mas é um lugar que eu admiro, que chama Arascás. Tem muitos aras fantásticos. Para quem gosta de Paulista, o Arascás fica entre São José e Jacareí. O respeito que eles têm pela raça, pelo cuidado com o cavalo, eu tenho certeza que muitos outros têm isso também. Eu comprei o meu cavalo lá para eu fazer cavalgada. Então, qual foi sempre a minha mentalidade? Independente de eu fazer cavalgada ou não, eu quero a conexão com o cavalo e eu quero ter momentos que estão agradáveis para os dois. Eu quero que o meu cavalo me procure. Quando eu chego perto, eu quero que ele me procure, que ele venha procurar o meu contato. Quer dizer que é melhor estar comigo do que seja lá o que ele estiver fazendo. É o princípio de respeito que eu faço. Eu respeito as atitudes do cavalo. Quando é o caso, eu corrijo com respeito também. Legal. Vamos ver se mais alguém tem alguma dúvida. Quem tiver dúvida pode mandar, porque nós estamos chegando próximo de 2 horas de transmissão. Então, galerinha que tiver aí, se tiver mais alguma dúvida, por favor, mande agora ou cale-se até a próxima live. Vamos ver, acho que do nosso briefing aqui foram todas, né? Tem mais algum assunto que você gostaria de falar, Ulisses? Fica à vontade. Não, eu quero agradecer mesmo, primeiro a você, Felipe, por esse espaço aqui, por esse bate-papo nosso. Agradeço mesmo, eu te conheço já faz algum tempo e eu te conheci sempre como profissional da fotografia e eu tenho uma admiração fenomenal pelo seu trabalho. E como pessoa também, o contato que a gente teve foi sempre fantástico. E eu quero dizer para todos aqui, expressar como eu fico feliz de imaginar, de perceber que nós estamos aqui num domingo à tarde e tem pessoas falando sobre cavalo e de repente a gente une, eu não sei quantas pessoas entraram, mas eu vi que tem bastante e essa nossa conversa vai render muitos outros frutos. Então é aquilo que eu falei logo no começo, esse mundo do cavalo está mudando para muito, muito, muito melhor, pela quantidade de pessoas que estão envolvidas e pela qualidade de vários formadores de opinião que estão envolvidos. Você vê pessoas aí de áreas, do pessoal do desenvolvimento da Galope fazendo perguntas, contribuindo. Eu tenho certeza que eles têm tantas coisas boas para falar para todo mundo também. Então, pessoal, quem ainda está no começo, sigam esse tipo de comportamento, esse tipo de gente que veio para tentar, e eu modestamente me coloco entre elas, para tentar, primeiro, evitar o que aconteceu comigo. Era para eu estar paraplégico, eu não estou. Por sorte, ali foi sorte mesmo. Evitar acidentes, evitar sofrimento de ambas as partes, evitar frustração. Como? Conhecimento. Conhecimento liberta, conhecimento traz poder, conhecimento traz calma. Conhecimento, tem que saber o que o cavalo sente, o que o cavalo faz, o que ele precisa. Primeiro você tem que saber o que você quer, o que você faz, o que você precisa, senão não adianta você interagir com um bicho desse tamanho. E eu Maravilha. agradeço mesmo pela audiência de todos aí. Eu queria, Felipe, você me permite eu compartilhar a tela aqui só para botar os meus contatos? É rapidinho. Claro, fica à vontade. O, Enquanto você coloca aí, o Ricardo Cabelier está aqui. Ricardo, o Ulisses falou do seu curso de embocaduras. Vamos fazer uma live essa semana para falar dele e falar sobre a parte de rédeas. e acompanhem o Ricardo, que esse sabe o que fala. Ele tem muito material bom para todo mundo, ele é muito bom mesmo. Além de ser uma pessoa maravilhosa, ter o privilégio de ser amigo dele.
de tê-lo conhecido nesse mundo do cavalo. O mundo do cavalo proporciona a gente conhecer pessoas fantásticas. É verdade, muitas das minhas amizades vêm Ricardo vêm do Cavalé. cavalo. Ó, obrigado, siga-nos para quem tiver interesse, @Ulisses Conexão Equestre. O Felipe, que eu já sei que tem muitos milhares de seguidores. Ô Felipe, eu coloquei o underline, tá certo Tá aqui? certo, é isso mesmo. Tá. E também, se alguém quiser entrar no meu site, ulyssesconexãoequestre.com.br. O Facebook é a mesma coisa, acabei não pondo aqui, mas é Ulisses Conexão Equestre. Vai estar na descrição, eu coloco tudo. Agora vamos ver aqui as considerações finais do pessoal. Aras 10 agradecendo. Eu que agradeço. Bastante gente agradecendo. Obrigado a todo mundo. Robertinho dos Três Tambores. Ó, o Robertinho. Opa, esse é fera. Robertinho, um abraço aí para você. Conhece muito. Muita gente acompanhou, eu agradeço. Eu estou negociando as próximas lives. Vamos ver como que vai ser. Eu tenho o Gerson da True Support, que é uma empresa de suplementos muito legal. Especialista em nutrição animal vai entrar. Estou conversando com alguns veterinários para falar sobre reprodução, problemas ortopédicos. E vamos seguindo, levando informação de qualidade para o pessoal. A live vai ficar no YouTube na íntegra e Boa. vou separar em pílulas também, por assuntos. Que fica mais Que fácil. Quem não puder assistir tudo vai ter por temas que nós abordamos aqui, ela todinha esmiuçada. Tá Pessoal, bom? abraço a todos e assim que as coisas voltarem ao normal, que vão voltar, nós vamos fazer muitos workshops por aí. Vamos nos ver não só numa live, mas ao vivo e a cores, que é muito melhor. E vai ser em breve, espero eu. Tá ótimo. Saúde, saúde para todos. Felipe, obrigado, viu? Obrigado eu, Dr. Ulisses. Fique em paz. Um abraço para todo mundo. Abraço, pessoal. Foi um prazer.